Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus, isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim dessa maneira, logo cedo, já falando de Deus, já refletindo sobre as coisas de Deus. Isso torna o meu dia muito melhor e minha vida muito melhor também nesses quase 3 anos de realização desses vídeos. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem comigo aqui todas as manhãs. E a gente nunca esqueça que toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Não importa o que a gente faça, que tudo que a gente faça seja para a honra e para a glória do nosso Pai, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, 32 e 33. E ele diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém. Bom, queridos, aqui, quase que a gente nem precisa explicar, ponto por ponto, porque aqui está bem, está bem claro as bênçãos de quem confia em Deus, as bênçãos de quem anda com Deus, as bênçãos de quem tem Deus como seu guia, como a sua bússola, as bênçãos de quem entrega a sua vida para que Deus controle, para quem entrega as rédeas da vida, a direção do barco para Jesus ser o capitão. Aqui outro livro, outras palavras, mas o mesmo ensinamento, Abençoado, bem-aventurado é a pessoa que confia e vive, leva uma vida baseada nos ensinamentos, nos parâmetros que Deus nos deu para que a gente tenha uma vida plena, uma vida serena, uma vida que nos aproxime cada vez mais dele, em nome de Jesus. Então aqui ele fala, já começa aqui dizendo que o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra refinada. Então quem anda no caminho de Deus, o caminho de Deus não tem erro, o caminho de Deus não tem atalho, o caminho de Deus não tem areia movediça no meio do caminho, não tem tempestade, não tem nada que abale, E a palavra de Deus é refinada, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus encanta, a palavra de Deus engrandece a nossa vida. Depois ele continua, ele é o escudo de todos os que nele confiam, Então Deus é poderoso, Deus nos protege, Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Deus está sempre disposto, sempre de braços abertos, disposto a receber a quem quer que o procure. Então Deus é a nossa rocha, nossa fortaleza. Não há problema que a gente enfrente que seja maior do que o nosso Deus. Não há, de maneira alguma. Nossos problemas são desse tamanhinho se comparados à grandeza, ao poder e à força do nosso Deus, em nome de Jesus. Daí ele pergunta, por que quem é Deus senão o Senhor, E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, queridos, não há outro Deus, Não há outro Deus. Deus é único, Deus é onipresente, Deus é poderoso, Deus é uma rocha mesmo, Que é um rochedo, como ele diz aqui, senão o nosso Deus. Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Ou seja, quem nos protege senão o nosso Deus? Quem que é nosso escudo que nos defende senão o nosso Deus? Então, que a gente não tente inventar coisas, inventar outras maneiras
de sermos protegidos, de sermos acolhidos, de sermos guardados, senão pelas mãos, pelos braços, pelas asas do nosso Deus. Depois daí ele já afirma, ele não pergunta, agora ele afirma: Deus é minha fortaleza e a minha rocha, né? Não há outro, queridos, não há outro. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa bússola, Deus é a nossa vida. Depois ele termina: e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, ou seja, ele deixa o nosso caminho perfeito, né? Não há nada, não há tropeço no nosso caminho, não há desvios, não há atalhos, não há ciladas, não. Quem anda no caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito. Quem anda no caminho de Deus leva uma vida plena, uma vida serena. É claro, né, queridos, é fácil? Não, não é fácil a gente seguir todos os ensinamentos de Deus, a gente perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia, né? Ao dia, porque não é 70 vezes 7 a nossa vida toda, é perdoar 70 vezes 7 a cada dia, perdoar a mesma pessoa que nos ofende 70 vezes 7. Então, quantas vezes a pessoa nos ofender, a gente perdoa 70 vezes 7, né, que dá 490 vezes, se eu não errei na conta, eu sou meio ruim de conta, vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, isso é levar uma vida na retidão. É fácil? Não, não é fácil, queridos, né? Eu falo para vocês aqui, eu, né, tenho muito que aprender, é claro, e uma coisa que me tira ainda um pouco, ou até bastante fora do sério, é o trânsito, né? Quem me conhece sabe, eu tenho moto, então eu vou ao trabalho de moto, deixo a moto lá parada e volto à noite para casa de moto. É pouco que eu ando, é pouco, mas mesmo assim é o suficiente muitas vezes para me irritar, né? E eu tento, eu luto, eu não quero me irritar, mas às vezes quando eu vejo eu já me irritei. E é claro que eu não faço nenhuma besteira, não xingo ninguém, não saio brigando, não é isso, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, graças a Deus eu não faço mais isso, mas eu tenho muito que melhorar ainda, tenho muito. Mas quem anda no caminho de Deus, na retidão, né, está longe dessas coisas, né? A gente vai progredindo cada vez mais, a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai evoluindo no dia a dia. Isso é o que ele diz aqui, né? E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, né? Com o tempo, com a nossa evolução, com o nosso crescimento espiritual, a gente vai aprendendo, e as coisas de Deus vão se tornando naturais na nossa vida. Então, as nossas ações, as nossas reações se tornam naturalmente perfeitas aos olhos de Deus. Então, isso que é muito bonito. Então, mais uma vez, queridos, né, a gente tem que parar, pensar, refletir o quão maravilhoso é viver na retidão, o quão maravilhoso é ter um Deus e obedecer a esse Deus, ter um Deus e confiar nesse Deus, ter um Deus e saber que esse Deus é o nosso rochedo. Então, queridos, né, só terminando o que eu estava falando sobre o trânsito, então eu tenho muito que aprender. Há anos atrás, quem me visse no trânsito, né, iria e me vendo hoje, né, com certeza vai ver a grande diferença. Não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, não, eu estou querendo dar exemplo, né? Eu mesmo dar o meu exemplo de como a gente vai evoluindo, como a gente vai seguindo em frente, buscando, é claro, cada vez melhorar e vendo e vivendo e sentindo essa melhora espiritual. Então isso é muito bom, isso é grandioso na nossa vida, isso nos nos eleva a outros patamares, né? E é isso que a gente quer, né? Tenho certeza que é isso que você quer também. E para a gente cada vez conseguir mais, né, galgar esses novos degraus, é se apegando cada vez mais ao nosso Pai, é confiando, é entregando a nossa vida a Deus, é orando, é clamando, é lendo a Bíblia, é vivendo uma vida
na retidão, é vivendo uma vida na santidade. Somos humanos, somos pecadores, sim, somos pecadores. Eu erro, eu peco. Quando a gente não erra por atos, a gente erra por pensamentos, a gente peca, aliás, por pensamentos, a gente peca por atos, a gente peca por omissão, a gente peca por cegueira, por não querer ver as coisas, mas a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo lidar com essas coisas e tirando, né, o lado positivo dessas coisas para a gente aprender, para a gente se arrepender e não repetir mais os mesmos erros. Então isso, queridos, que é fundamental, a gente assumir os nossos erros, assumir a nossa pequenez como seres humanos, a gente assumir que somos pecadores, a gente pedir perdão a Deus e seguirmos em frente sem pecar mais, né? Pelo menos não pecar mais no que nós pecamos, né? Não cometer o mesmo pecado, né? Não que, então que sejam pecados novos, daí eu posso pecar. Não, não é isso, né? Mas que a gente aprenda com os erros para a gente não cometer os mesmos erros. E se viermos a errar, que sejam erros ainda que a gente não teve a condição de superá-los, de aprendê-los, de passar por cima deles, né? Um dia a gente chega lá, um dia a gente consegue realmente não pecar mais e a gente daí estará pronto, né? Estaremos prontos para que Deus nos receba em nome de Jesus. Então, queridos, hoje, sexta-feira, dia 19, pense bem sobre a grandeza do nosso Deus, sobre a importância de entregarmos nossa vida a Deus e a importância de a gente vivenciar as grandes lições, as grandes bênçãos, os grandes livramentos que Deus dá a quem o ama, a quem o segue e a quem o teme, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Mais uma vez, como eu disse em outro livro, outras palavras, mas o mesmo ensinamento, o valor, a importância de andarmos na retidão. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira, Deus abençoe a todos nós, Deus nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as atitudes certas, aquelas que nos aproximam cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, deixe aqui a sua pergunta, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão. Se você puder divulgar nas redes sociais o canal, eu ficarei muito agradecido, tenha certeza disso, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, com muito prazer, com muita alegria, com muita disposição, divulgando, semeando o Evangelho, semeando a palavra de Deus e aprendendo junto com vocês. E o mais importante, né, que a gente aplique tudo isso que a gente aprende no nosso dia a dia, para que a nossa vida seja cada vez mais direcionada ao nosso foco, que é Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, tenham uma ótima sexta-feira. Peço a Deus que abençoe a todos nós, abençoe nossas famílias, abençoe nossos empregos, abençoe nossas escolhas, abençoe nossas decisões e que a gente consiga realmente nos aproximarmos cada vez mais de Deus, estreitando esse nosso relacionamento com Deus, para que a gente se torne filhos queridos do nosso amado Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, mais uma vez, fiquem com Deus. Não esqueçam que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle sempre, 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 em nome de Jesus. Me desculpe hoje, 14 minutos e meio, já quase chegando a 15 minutos, me desculpe, eu me animei, falei demais. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus e amanhã estarei aqui de novo, se Deus permitir, e conto com a sua presença. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe, tchau, tchau.